Salve, salve, muito bom dia. Segunda-feira, estamos cá novamente dentro, infelizmente, de um país dirigido por um clã miliciano com pitadas evangélicas fundamentalistas e com toda a sorte de ratazana que deseja destruir o nosso país. E o povo brasileiro acreditando que será um Dória, né? Agora que saiu o grande mal, que é o PT, Lula, vivemos então numa nova era de milhões de pessoas ricas, abastadas, etc e tal. É aí, é aqui que a gente está. É um esforço nitiniano de conseguir ter alguma potência e prazer num país repleto de proto-fascistas e fascistas assumidos. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Vamos tentando aqui contribuir com o que a gente pode. Bom, nesse breve vídeo, pretendo abordar um assunto curiosíssimo, né? Porque não é um assunto tão comum. Eu já contei isso em outros vídeos. Quando eu comecei a trabalhar, isso há muitos anos atrás, eu fui fazer uma reunião com um psiquiatra, que se tornou um amigo. E eu perguntei para esse psiquiatra com qual teoria ele atendia. Havia ali o divã, era um consultório muito jeitoso, um cara mais velho. E aí ele me disse o seguinte: Milson, eu sou robertiano. Achei muito prepotente a época, né? Eu falei, como alguém pode se dizer robertiano, não é? Eu perguntei qual é a linha teórica dele. Ele é lacaniano, ele é winnicottiano, ele é junguiano, ele é bioniano, não é? Ele é freudiano ortodoxo, ele é hillmaniano. Esses nomes, queridos, são nomes das várias escolas que trabalham com o inconsciente, tá? A gente tem a ideia de terapia, mas dentro das terapias a gente tem várias escolas, várias formas de pensar. E tem um espectro muito amplo dentro das teorias que trabalham com o inconsciente, tá? Você vai encontrar esses nomes todos que eu citei, mais uma porção de outros. Tem um pessoal que trabalha com terapia corporal, etc e tal. E eu pretendo aqui responder qual é a melhor terapia, tá? Então segura a tua onda aí, segue comigo a reflexão, que eu pretendo responder essa pergunta que você deve estar se fazendo aí, tá bom? Bom, então esse camarada disse que ele era robertiano e eu fiquei surpreso. Como eu disse, julguei ele, eu achei que ele estivesse sendo prepotente. Passaram-se muitos anos, e eu fui compreendendo o que o Roberto disse, não é? Quando a gente atravessa uma história dentro do trabalho com o inconsciente, não é raro que a gente faça, por exemplo, terapias com psicanalistas de abordagens diferentes. Não é raro que você se apaixone uma época por Lacan, mas que você comece a ler umas coisas curiosas do Winnicott e você vai estudar o Winnicott. Mas também você gosta de arte terapia, aí você vai lá fazer um curso de arte terapia. Mas também você gosta do Jung, aí você começa a estudar o Jung. Quer dizer, passam-se os anos e é comum que alguns psicanalistas estudem várias teorias, né? Isso tudo é muito comum, não é muito dito. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, se você for fazer um curso de formação no CEAP, se eu não me engano, ou CEP, acho que é CEP, eu sempre confundo CEP com CEAP, ou no SED Sapiente, você tem lá uma divisão de escolas de psicanálise da linha francesa e escolas de psicanálise da linha inglesa, tá certo? E eu fico muito surpreso ao entrar em alguns grupos de psicanálise e ser metralhado, né? Ser metralhado, bem-vindo aí Daniel, bem-vindo todos, com a ideia de que existe só uma psicanálise. Isso é um impropério,
existem várias teorias psicanalíticas, várias. Inclusive, autores que não dizem, aliás, autores que se diferenciam de Freud, né? Se a gente pegar a teoria winnicottiana, a rigor, ela não é psicanalítica, né? O Winnicott vai por outros caminhos. Então a gente tem várias formações possíveis, da linha inglesa, da linha francesa. Se você pega a teoria do Jung, e se você vai com o Jung estudando André Summers, você vai ver lá uma divisão que o Summers criou, que é a escola desenvolvimentista, a escola clássica e a escola arquetípica. Ou seja, mesmo Jung, que faleceu em 1961, autor super recente, você tem várias escolas de pensamento diferente, não é? Onde eu estou querendo chegar com isso? No fundo, é um equívoco falar psicologia ou psicanálise. Você deveria falar psicologias no plural e psicanálises no plural. Mas, Milson, o que isso importa, né? Além de um saber, digamos, didático. Qual a importância disso? Isso aí importa no quê? Ora, por uma razão muito simples. Cada escola de psicanálise ou de psicologia vai ter o seu método de pensamento, vai ter o seu conjunto ideológico, né, sua forma de pensar, e melhor dizendo, vai ter o seu método de atender a psique, não é? Um freudiano ortodoxo trabalha de tal maneira, um winnicottiano faz tal aposta, um junguiano trabalha de tal jeito. Muito bem. Até aqui estamos pensando nas várias escolas que existem, não é? Agora, não é incomum para analistas que já caminharam muito aí pelos atendimentos que você encontre profissionais que trabalham com várias teorias, tá certo? Profissionais que fizeram formação em Winnicott, que estudaram Jung, que leem Freud, que leem Lacan, não é? Quer dizer, profissionais que caminham entre as teorias, certo? Há uma frase da Nise da Silveira, que eu vou colocar como tempero desse papo, que ela diz o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais eu sou Nise e menos eu sou doutora. Veja, o que ela está dizendo aí? Bom dia, Márcia, bom dia a todos. Bom dia aos 3.500 amigos imaginários. O que a Nise está dizendo aí, queridos? A Nise está dizendo que na prática, no trabalho dela, e eu posso dizer porque eu conheço um cara que trabalhou no hospital da Nise, que divide sala comigo, que é o Franklin. Ele foi diretor do hospital lá da Nise. Veja, a Nise da Silveira, ela promoveu uma revolução no seu campo, não é porque ela era uma doutora em Jung, ou uma grande mestre em Lacan, ou qualquer coisa do gênero. É porque a Nise colocou o afeto, o seu idioma pessoal, a sua equação pessoal, ela refinou essa equação pessoal de tal maneira que ela fez um empréstimo da arte-terapia, da sua concepção de teoria junguiana, quer dizer, ela criou ali uma nova coisa. Estão entendendo? Então, queridos, muito cuidado com teorias. Muito cuidado com teorias. As teorias, elas servem tanto para fazer a moldura do quadro, como para fazer o quadro. Quando a teoria psicológica faz o quadro, você não está escutando o seu analisante. Pegaram a visão? Voltando o sinal, vocês estão aí? Vamos lá, seguindo o que eu estava dizendo. Quando a teoria faz o quadro, você não está escutando o seu analisante. Quando a teoria faz a moldura, você escuta o seu analisante.
Vocês pegaram essa visão? Compreenderam? O perigo de fazer formação, eu sempre encho as pessoas, por isso, algumas pessoas ficam bravas comigo, com razão, né? Eu digo, não façam formação. Não façam. Evitem formação, né? Não vão lá gastar rios de dinheiro para ficar quadradinho na Sociedade Brasileira de Psicanálise, para fazer institutozinho, para ficar quadradinho, ficar amiguinho, né? O que o instituto faz com a tua cabecinha? Ele fica reforçando as mesmas coisas, né? Eu já escutei narrativa de casos em instituto de formação, sinceramente me cansam, porque é todo um esforço conceitual, é todo um esforço teórico para colocar o fenômeno analítico dentro da teoria do instituto, tá? E quanto mais for rebuscado, quanto mais complicado, melhor é, não é? Por quê, queridos? Por quê? Há um fascínio das pessoas, isso é segredinho que eu vou contar para vocês, tá? Fofoquinha de bastidores. Há um fascínio das pessoas por aquele sujeito que fala sem falar, por aquele sujeito que dá nomes que você não entende, por aquele sujeito que fica ali flertando com a erudição. Isso é uma forma de poder, de dominação. Você faz uma transferência mágica. Pessoas como eu, que falam de si, que fazem exemplo pessoal, que fala que erra na clínica, que trabalha com multiteorias, não é? E que tem uma prática mais inventiva do que teórica, não é? Não são tão apetecíveis, porque o mundo, queridos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno é ótimo, né? O mundo psicológico, o mundo dos psis jaz no maligno da sedução moderna. O que é a sedução moderna? É a era do saber, não é? Então, quanto mais saber e mais carteirada você dá, mais competência você tem, não é? O problema disso, meus caros, o problema disso é o seguinte: o cara pode ser um excelente teórico, um pensador ilustre, uma pessoa notável com formação de Lacan na França, tá certo? Porém, esse sujeito é um péssimo clínico, é um péssimo psicanalista. Não é comum, não é incomum esse tipo de inversão, não é? Por quê? Porque para a escuta analítica você deve ter uma capacidade de esvaziamento. A ideia de um encontro analítico, bem-vindo a todos, bem-vindo. A ideia de um encontro analítico é você conseguir escutar, adquirir uma postura fenomenológica, né? Ou seja, você vai se abrir para aquele fenômeno que ali está, certo? E por meio do se afetar pelo sintoma, por tudo que é dito ali, você faz intervenções, você propõe questões, você põe a psique em movimento. Para isso, quanto mais teorias você conhece, mais ferramentas você tem. Então, por exemplo, eu mesmo posso citar minha experiência pessoal. Com alguns analisantes, eu adoto uma postura mais winnicottiana, não é? Eu constelo ali na relação analítica um lugar de espera, de acolhimento, de compreensão, né? Um rebaixamento de qualquer expectativa, né? Então eu opero de uma forma mais winnicottiana. Com outro analisante, é importante que eu faça cortes na fala, é importante que eu tenha uma condução, é importante que eu tenha até alguma dose de agressividade na cena analítica. Aí eu estou próximo de Lacan. Com outro analisante, não é? Eu vou ajudar esse camaradinha a trabalhar ego, não é? O cara tá todo esfacelado, tá todo arrebentado, não consegue fazer livre associação,
tá todo machucado, sofreu abuso, violência, estupro, quer dizer, um sujeito destruído, tá certo? Então você vai trabalhar fazendo uma parceria com o ego desse sujeito. É quase um trabalho comportamental, quase um trabalho comportamental, né? Veja, você não precisa ficar no quadrado de uma única teoria. Nesse livro que eu sempre cito, do Jung e os pós-jungianos, o autor Andrei Samuels faz uma coisa muito interessante. Veja o que esse camarada aprontou. Ele afirma, e aí os psicanalistas piram, ficam bravos, ele afirma que toda análise contemporânea, no fundo, é uma análise junguiana. O cara foi forte. O que ele faz? Ele pega a ampla teoria do Jung, que é uma teoria muito ampla, e ele vai relacionando a proximidade dos pensamentos do Jung com a escola kleiniana, com a escola winnicottiana, com a escola lacaniana, não é? Por exemplo, ele faz uma aproximação do conceito de arquétipo com algumas formas de pensar dos lacanianos. Ele vai fazendo essas relações, não é? Porque o Jung é o único autor, você não encontra isso em autor nenhum das psicanálises. Por isso que eu coloco o Jung dentro das psicanálises, porque ele trabalha com o inconsciente. É o único autor que diz o seguinte: existem multiplicidade de teorias, certo? Porque existem multiplicidade de psiques. Existem múltiplos terapeutas, porque existem múltiplos analisantes. A ideia de multiplicidade, queridos, ela liberta a nós, enquanto analisantes ou enquanto analistas, dessa ideia quadrada de fechar um olhar e de ter uma visão monista do sofrimento e monista da vida. O que o mundo pede hoje não é a adaptação do sujeito à realidade. A gente precisa tomar cuidado com a nossa prática psicanalítica, não é? Senão a gente vira uma espécie de soldadinhos da sociedade, do capitalismo, né? Quer dizer, você vai adaptar o sujeito para ele ser mais um normótipo, não é? É muito arriscado essa nossa profissão. Eu entendo que uma prática analítica bem conduzida, que se pauta na escuta do sujeito e não da teoria, certo? Ela vai conduzir esse sujeito a uma experiência plural, a uma mente mais democrática, mais plural, como diz a Mineris Maroni, né? Quer dizer, esse sujeito, ao fazer uma travessia psicanalítica, ele vai ser convidado a desenvolver não é uma palavra que eu gosto muito, a ampliar as suas possibilidades de se relacionar com o mundo e consigo. Compreenderam? Por isso a ideia de várias escolas, ela muito mais enriquece do que atrapalha. E é natural que as pessoas se estranhem com essa ideia plural, né? Com essa escuta plural, com essa prática plural, porque não é uma coisa muito compreendida aí, né? Não é uma coisa muito falada por aí, né? A gente tem ainda a ideia de que tem que ser uma teoria só. Faz sentido essas coisas que eu tô falando? Vocês acham que essas coisas que eu tô falando se comunica com vocês, né? Quem tiver alguma pergunta para fazer, enfim, alguma questão para colocar. Eu falei outro dia, teve um cara que ficou bravo, que, por exemplo, eu tenho uma supervisora winnicottiana, eu faço análise também da linha inglesa, mas não é só winnicottiana, meu analista não é só winnicottiano. Tem uma outra supervisora junguiana, né? E leio de tudo, né? No momento eu estou mais atento ao Jung, né? Eu estou lendo a obra Tipos Psicológicos, não é?
Mas eu gosto muito de ler o Winnicott, de ler outros autores, de pegar referência, etc e tal, né? Vamos ver aqui, uma colega faz uma pergunta. Essas ruas aqui do Campo Limpo são osso. Então aguenta aí que eu já vou ler direitinho. Interessante sua concepção, vou procurar compreender melhor. Então, vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem pensar de forma plural, eu tenho a grata benesse de trabalhar ao lado, no mesmo espaço que a Mineris Maroni. A Mineris Maroni é uma pensadora das ciências sociais que fez um amplo percurso nas psicanálises e que ela tem um blog. O blog dela chama Porquê Bolas, com 2 L's, B-O-L-L-A-S. A Mineris Maroni é uma pensadora do campo acadêmico, tá? Então, se você sente necessidade no rigor acadêmico, cai dentro desse blog. Lá tem coisas incríveis. Ela é escritora, ela tem vários livros publicados, né? Eu participo do grupo de estudo com ela, aos sábados. Ela faz vários grupos de estudo. Então é uma pessoa notável, uma pessoa que vale a pena vocês seguirem. Deem uma chegada no blog de Mineris Maroni, né? Vale a pena vocês conhecerem o pensamento dela, tá? Tem muita coisa escrita lá. Pegaram a visão, então? Muito cuidado, queridos. Não sei se vocês são profissionais ou são analisantes, qual é aí a caminhada de vocês, mas fiquem muito atentos a essas dinâmicas de poder, de escolas de formação, né? A rigor, Freud não fez escola nenhuma. Freud nem análise pessoal fez. Ele fez autoanálise. O Jung também criou lá o pensamento dele. Ah, mas você está dizendo então que a gente vai criar escolas novas, que todo mundo tem essa capacidade? Mais ou menos. Eu não estou dizendo isso não, mas estou mesmo. Cada psicanalista, no decorrer da sua prática, vai criar o seu estilo de trabalho. Não tem jeito. Isso é saudável, não é? É saudável que, por exemplo, vamos supor que eu me diga um analista junguiano, a pessoa vem em mim, eu tenho uma escuta e um caminho. E ela vai em outro junguiano que tem outra escuta e outro caminho. Isso tudo é muito saudável, não é? É dentro da chave de pluralismo. Porque não é o psicanalista que conduz a sessão, que conduz o processo. Ele é mais um mediador, ele é mais um instigador de um processo que está se dando ali naquela vida, não é? E isso é sair dessa posição de saber, não é? Pegaram a visão? Tudo certo? Espero ter sido claro. A ideia de pluralismo teórico é uma ideia contemporânea, não é? O autor Christopher Bolas, que é um autor que a Mineris estuda, ele traz uma contribuição muito diferente no campo das psicanálises, né? Então você vai encontrar lá no blog dela várias reflexões a respeito. E o Jung, em toda a obra do Jung, ele foi um autor plural, né? O Jung, ele reconhece que na sua época tinha a psicologia do Adler, né, que trabalha com a perspectiva de poder. Na época do Jung havia o Freud, né? Então, se você pega os primeiros livros do Jung, ele está mais aberto. Depois ele fica brigando com o Freud o tempo inteiro, né? Mas ele parte da seguinte ideia, que certas análises caminham melhor com certas teorias, não é? Então o Jung fala isso textualmente, tá bom? Então esse vídeo é um toque. Agora, se você é um cara quadrado, mais Caxias, e sente que precisa de uma única teoria, bom, é o teu caminho, né? É um caminho respeitável, né? Não quer dizer que você vai ser um analista ruim, tá certo? Mas eu entendo que conhecer várias teorias te coloca numa condição de escuta mais plural. As possibilidades se ampliam, não é? Eu acho mais rico
você caminhar com várias teorias, né? Você ter outras experiências, tá bom? Valeu, Márcia, valeu, Naime, valeu todo mundo, valeu, amiguinhos imaginários. Até o próximo vídeo, a próxima live, é isso aí.